Olá, companheiros, olá, companheiras, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Guilherme Barbosa, engenheiro civil e ex-vereador de Porto Alegre, que fala pra gente da dificílima situação que continua vivendo o povo gaúcho. Ouvimos também o informe feito pela companheira Dilma Rousseff, divulgado nas suas redes sociais, de apoio ao Rio Grande do Sul por parte do Banco dos BRICS. E escutamos ainda o companheiro Ronaldo Maia, membro do Coletivo Nacional LGBT do PT, que trata do dia de hoje, 17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast fazendo um registro bastante necessário. É que no dia de ontem, dia 16 de maio, foi um dia extremamente triste para o jornalismo nacional, em particular o jornalismo esportivo. A data de ontem marca a perda e o falecimento de 3 grandes figuras relacionadas ao mundo do esporte no nosso país. Eu estou falando da morte de Washington Rodrigues, o Apolinho, que morreu aos 87 anos no Rio de Janeiro, da morte de Silvio Luiz, que morreu aos 89 anos em São Paulo, e da perda do grande Antero Greco, que faleceu aos 69 anos. E eu começo falando destes, mas em especial do Antero Greco. Afinal de contas, o Antero, além de um extraordinário profissional, jornalista, comunicador, era um grande defensor da democracia e um lutador antifascismo. Todos aqueles e aquelas que acompanharam o trabalho de Antero por mais de 40 anos, seja no jornal impresso, seja ao longo dos últimos mais de 30 anos nos canais ESPN, comentando o futebol, o Antero em todos os momentos se posicionou politicamente e, em especial nos últimos anos, combateu permanentemente todos aqueles que ameaçaram a democracia. Estava na linha de frente, denunciando o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, entrevistando o presidente Lula quando muita gente não queria nem chegar perto dele, e depois da eleição do Bozo em 2018, ao longo dos 4 anos, permanentemente combateu nas redes sociais, nos meios impressos e, inclusive, na televisão. Por mais de uma vez, Antero usou a bancada do Sport Center e, inclusive, durante comentários de jogos, para falar da importância da luta antifascismo. Pessoalmente, me recordo do dia 25 de abril de 2022, dia que marca a libertação da Itália do nazifascismo. O Antero tinha ascendência italiana e, durante a narração de um jogo, ele parou para destacar o fato de que aquela data era a data de libertação da Itália do nazifascismo. Era uma figura extraordinária e quem acompanhou no dia de ontem as homenagens certamente sabe que ele merece todo o reconhecimento pela dedicação que teve tanto ao esporte, mas também à luta pela democracia. Viva Antero Greco! E dito isso, a gente vai continuar tratando na edição de hoje da dificílima situação que continua vivendo a população do estado do Rio Grande do Sul. Nós já escutamos aqui a companheira Ana Afonso, vereadora na cidade de Porto Alegre, já escutamos aqui o companheiro Luiz Bonetti, militante do PT, do Movimento Negro em Santa Maria, e hoje nós convidamos o companheiro Guilherme Barbosa, que é engenheiro civil e já foi vereador, já foi secretário municipal em Porto Alegre, para falar também de como é que está a situação hoje da cidade, do estado, quais são as perspectivas e, evidentemente, comentar as possibilidades que todas e todos nós podemos de continuar ajudando o povo gaúcho. É o companheiro Guilherme Barbosa que a gente escuta a partir de agora. Olá, quero cumprimentar todos que participam desse podcast
Eu me chamo Guilherme Barbosa e sou de Porto Alegre, engenheiro civil, e tive a oportunidade de ser, com o prefeito Olívio Dutra, o diretor-geral do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgotos, aqui da nossa capital. É a única capital brasileira, inclusive, que tem o seu próprio serviço de água e esgotos. E sempre foi considerado um órgão muito bom, né, pelo Brasil inteiro, pela qualidade do serviço. Também fui secretário de obras, aí com o prefeito Tasso Genro, na sua segunda gestão. Fui vereador da nossa cidade durante 12 anos. Bom, atualizando a nossa situação aqui em torno dos alagamentos, das cheias, né? Dessa tragédia muito grande que ainda estamos vivendo no Rio Grande do Sul e na capital Porto Alegre, né? Além de muitas cidades, são mais de 400 cidades que foram atingidas de alguma forma pelas chuvas muito fortes. As chuvas, como eu disse, sem dúvida, elas foram muito fortes, mas hoje está claro que a consequência que elas trouxeram são muito maiores do que seria o natural, digamos assim, a partir de uma série de erros, né, das autoridades mais antigas e principalmente recentes. As nossas cidades, muitas vezes, elas são construídas sem planejamento, sem uma orientação adequada. Muitas vezes, com legislação, se deixa construir muito perto dos mananciais. E quando tem uma chuva grande, a água sempre procura o seu espaço, né? A culpa não é dos rios nem das chuvas, a culpa é normalmente dos humanos, né, que terminam ocupando inadequadamente algumas localidades. As pessoas pobres, que não têm outro espaço para ocupar, é onde sobra, mas há aqueles, às vezes, os endinheirados que, querendo estar numa situação privilegiada, em princípio, né, também constroem na várzea do rio nessa posição inadequada. Recentemente, o atual governador, Eduardo Leite, que é um neoliberal, né, com ideias muito semelhantes ao Bolsonaro da vida, por exemplo, mas que tenta passar uma imagem de educado, né, de polido, né, diferente daquela outra figura, e ele modificou para pior cerca de 500 itens no Código Ambiental do Rio Grande do Sul, permitindo construções em áreas de proteção, construções em áreas de encosta e assim por diante. Portanto, a tragédia foi potencializada por essas medidas também, né? E sem falar no agronegócio, né? Eles gostam de se vangloriar, mas eles ocupam as várzeas. As várzeas são lugares importantíssimos nos rios, porque funciona como se fosse uma esponja, não é? Que absorve a água quando ela é muita, depois vai soltando aos poucos. Como eles drenam tudo isso, a plantação de arroz principalmente, termina eliminando as várzeas e essa água corre mais água e mais rápido, né, causando todo esse transtorno. Bem, já morreram no Rio Grande do Sul, contabilidade de hoje, sexta-feira 17, que 153 pessoas perderam a vida, são milhares e milhares de desalojados que perderam sua casa, muitos deles, né? Muitos milhares de pessoas, sem falar nos danos às estradas, derrubando ponte, assim por diante. Vai levar muito tempo para que o Rio Grande do Sul seja reconstruído, né? Ainda bem que nós temos um presidente como o nosso companheiro Lula. Se a gente lembrar que na Bahia, há anos atrás, aconteceu algo parecido, e aquela outra figura nefasta, ele sequer foi lá e durante aquele período andava de jet ski. O Lula já esteve no Rio Grande do Sul 3 vezes, anunciou muitas medidas para a recuperação do Estado, criou uma secretaria especial para a reconstrução do Rio Grande do Sul, nomeou o Paulo Pimenta, né, ministro da Comunicação, que agora será uma presença permanente aqui no Estado, exatamente para coordenar por parte do governo federal todo esse apoio que está sendo dado ao Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero comentar também um pouco aqui sobre a cidade de Porto Alegre. Em 1941, houve uma grande enchente aqui, um grande alagamento na cidade de Porto Alegre. A partir daquela data, o antigo DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que foi extinto pelo Collor, outra figura nefasta na nossa história, estudou o DNOS, então, naquela época, né, depois de 1941,
trouxeram alguns engenheiros alemães. Todo esse sistema é ainda complementado por casas de bomba, que elas pegam a água que cai, né, de chuva, que cai dentro da cidade e colocam essa água lá no Guaíba, não é? Então, quando isso tudo funciona, o centro da cidade principalmente, mais bairros do entorno, eles ficam protegidos até a cota 6, que é uma cota bem alta, né? Naquele evento de 1941, a água chegou a 4,30 metros, né? Então, 6 metros estaria bem acima. No evento deste ano, nós tivemos uma cota maior do que aquele de 1941. A água chegou a 5,3 metros, né? Mas mesmo assim o sistema estaria ainda garantindo a proteção da cidade. Ocorre que esse sistema, principalmente com as duas últimas administrações aqui, de prefeitos neoliberais, também seguidores daquela figura que esteve lá no Palácio do Planalto, não fizeram manutenção do sistema. Então, o que aconteceu agora é que quando deu essa chuva muito alta, o sistema falhou e vazou, né, para algumas comportas e a cidade foi invadida. Muitos bairros, o centro da cidade, inclusive, né, onde está a prefeitura e tudo mais, foi invadida por água com mais de metro, né, no nosso centro, exatamente porque faltou manutenção por esses prefeitos aí que... Esse atual quer vender tudo, né? A cidade virou um local de venda da estrutura estatal para os seus amigos empresários, principalmente os da construção civil, que foram os principais colaboradores para a sua campanha eleitoral do ano 2000. Né? Isso está claríssimo e agora para a população ficou também claríssimo de que a falha foi brutal e nós estamos pagando muito por essa falha e essa falta de cuidado com a cidade. Né? Nesse momento, o Guaíba está a cerca de 4,60 metros. Para que deixe de ter alagamento na cidade, precisa baixar para o nível 3. Portanto, ainda tem muito a baixar, embora já tenha baixado, ele está baixando, né, permanentemente, lentamente, mas está baixando. Mas ainda falta, então, cerca de 1,70 metros para que não tenhamos mais regiões alagadas na cidade. Então, é isso, meus companheiros. Um prazer participar deste momento. Estamos à disposição. Mas fica essa lição, né? Que precisamos ter sempre dirigentes que se preocupem com as pessoas em primeiro lugar. Dirigentes que se preocupem com o meio ambiente. Aliás, porque nós fazemos parte do meio ambiente, não é? E que sejam também governantes que enxerguem o futuro, né? Que não pensem só no seu governo e que prevejam que todo esse cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, remete para a possibilidade da gente ter os espaços equilibrados, né? Um forte abraço, fico à disposição para um outro momento. Valeu, companheiro. Muito obrigado pela tua participação aqui nessa edição do nosso podcast. E reforço mais uma vez o pedido já feito em outras edições de que quem puder ajudar, entre em contato com as entidades dos movimentos sociais, dos movimentos populares, com o MST, com o PT, que nesse momento devem e precisam cumprir um papel muito importante, tanto sendo apoiado como apoiando o povo gaúcho. E, gente, falando em apoio, há alguns dias, a ex-presidenta Dilma Rousseff divulgou nas suas redes sociais um comunicado. A Dilma atualmente é a presidenta do Banco dos BRICS e ela informou que o Banco dos BRICS realizará uma ajuda financeira para o povo gaúcho com um volume de mais de US$ 1 bilhão, mais de 5 bilhões de reais em apoio às vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Mas vamos escutar agora um trecho da fala da presidenta Dilma Rousseff. Quero me dirigir ao povo gaúcho neste momento difícil e doloroso que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta com as fortes enchentes que causaram tantos transtornos e resultaram em uma calamidade pública. Sei que têm sido semanas de muita dor e tristeza. Conversei com o presidente Lula e com o governador Eduardo Leite para tratarmos dessa situação dramática e definir como podíamos prestar ajuda financeira. O novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, está ao lado do povo gaúcho. Quero anunciar que vamos destinar US$ 1 bilhão e 115 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 5 bilhões
e 750 milhões de reais em recursos do novo Banco de Desenvolvimento para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul e os gaúchos, que me adotaram há mais de 50 anos, a superar essa tragédia. Quero reiterar minha solidariedade aos gaúchos e aos governos federal e estadual. O Banco dos BRICS tem um compromisso e vai atuar na reconstrução e na recuperação da infraestrutura do Estado. Queremos ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas. Esse foi um trecho da fala da presidenta Dilma. Quem quiser conferir a íntegra, está disponível no perfil da presidenta Dilma, no Instagram, no X, no ex-Twitter, em todas as redes sociais. E pessoal, hoje é dia 17 de maio, é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Para falar desse assunto, nós convidamos o nosso companheiro Ronaldo Maia, que é membro do Coletivo Nacional LGBT do PT, para falar da importância dessa data. Olá pessoal, todo mundo que está escutando o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu sou Ronaldo Maia, militante da articulação de esquerda no Rio Grande do Norte e membro do Coletivo Nacional LGBT do PT. E eu gostaria de falar com vocês sobre o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, o dia 17 de maio. É um dia simbólico, de luta e resistência para todas as pessoas LGBTQIA+. Um dia para mostrar à sociedade que ainda temos muito a avançar nessa pauta. O Brasil é o país que segue líder mundial em crimes LGBTfóbicos. É o país que mais mata pessoas trans. Depois de 6 anos de retrocesso com Temer e Bolsonaro e do completo desmonte das políticas públicas para a população LGBT, estamos finalmente retomando nosso lugar na agenda pública. Lutamos muito para eleger Lula presidente, mas nossa luta precisa seguir contra o conservadorismo, contra o preconceito e a violência. Já tivemos alguns avanços recentes. A recomposição do Conselho Nacional LGBT, a recriação do Ministério dos Direitos Humanos e da Secretaria Nacional LGBT no âmbito do governo, e neste ano de 2024, tivemos assegurado o maior orçamento para o desenvolvimento de políticas de promoção e defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Obviamente que esses avanços ainda não são suficientes para superarmos os anos de retrocesso que tivemos. Precisamos reforçar nossa luta e nossa organização para disputar cada vez mais o nosso governo para nossas posições, colocando na ordem do dia a questão da diversidade sexual como uma agenda prioritária. Precisamos também ampliar a nossa disputa cultural e política na sociedade, combatendo o discurso de ódio e o conservadorismo. Sem dúvidas, precisamos pensar a pauta LGBTQIA+, a partir da classe e do modo de produção que estamos inseridos. Pensar um projeto da classe trabalhadora que inclua a diversidade sexual como uma parte fundamental e colocar a superação das desigualdades e do preconceito como uma parte central do nosso programa. É muito importante, nesse momento, reforçar o nosso trabalho junto à classe, nos locais de estudo, de trabalho e de moradia, contribuindo para a organização e para a disputa de consciências, e contribuindo também para o aumento das lutas de massas do nosso país. Aproveitar esse momento das eleições para ampliar a defesa da população LGBTQIA+, ampliando a nossa participação no processo eleitoral, tanto como candidaturas, como também nos processos de formulação, organização e condução política. Enfim, pessoal, são muitos desafios. Mas eu queria dizer que esse dia 17 de maio, que ele seja um combustível para a nossa luta, que ele seja um motivo para renovar os nossos sonhos de uma outra sociedade, de um outro mundo, e que seja motivo para a gente, população LGBT, se orgulhar de todas as nossas cores. É isso. Valeu, Ronaldo. Obrigado, companheiro. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que tem publicações todas as sextas-feiras e que circula entre a militância petista. Se você puder, pedimos que nos ajude a divulgar o programa, enviando o link para os seus conhecidos, amigos e também, evidentemente, caso tenha alguma contribuição, entre em contato, dê sugestões de pautas e de temas. Fica também o convite para nos acompanhar nos demais canais. Na próxima terça-feira tem a edição do programa Antivírus, no canal Contramola do YouTube. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.